A BYD está transformando o setor de veículos elétricos. Ela introduziu baterias de cloreto de sódio, um avanço tecnológico antes duvidoso. Estas novas baterias carregam rapidamente, superando as de lítio. Elas prometem reduzir drasticamente o custo dos carros elétricos, equiparando-os a esses movidos a gasolina ou diesel. Questiona-se: o lítio será ultrapassado com o tempo? E a chegada dessa inovação no Brasil é iminente? A resposta para ambas as perguntas é afirmativa. Nesse vídeo, exploramos o porquê dessa tecnologia ser econômica e se existem contras a considerar. Vários peritos previam que baterias à base de sódio teriam seu uso restrito a locais fixos, associando-as com as chamadas baterias estacionárias. No entanto, a Cerro, em parceria com a BYD, comprovou que esta visão estava equivocada. O i10X, carro compacto da Cerro, foi pioneiro em adotar a bateria de sódio, demonstrando sua praticidade. Este automóvel apresenta uma bateria de 120 kWh, notável por alcançar 80% da carga em apenas 15 minutos. A durabilidade da bateria é impressionante, oscilando entre 2.000 e 3.000 ciclos de recarga, o que corresponde a até 390 mil quilômetros percorridos. Percebendo o potencial, a BYD abraçou a tecnologia, tornando-se uma rival das baterias LFP, cuja composição leva lítio, ferro e fosfato, e que até então eram mais aceitas por sua maior densidade energética. As baterias de sódio, contudo, estão elevando sua densidade energética, avançando com o desenvolvimento contínuo por parte da indústria chinesa, especialmente com a CATL, fornecedora da BYD. Essas mudanças refletem o crescimento ininterrupto da marca, que, somente em 2022, comercializou 1.850.000 carros elétricos, superando as demais marcas do setor. A economia nas baterias de sódio em veículos BYD promete ser de 40% a 50% mais barata em relação às de lítio. Isso antecipa um futuro no qual os veículos elétricos poderão ter preços comparáveis a esses carros movidos por combustão interna. A fabricante visa lançar o BYD Sigul, um carro subcompacto, com a inovação da bateria de sódio. O objetivo é torná-lo elétrico com o preço mais acessível do Brasil, capaz de rodar aproximadamente 300 km por carga. Nos Estados Unidos, seu valor já é de cerca de $8.400. Além do Sigul, a montadora chinesa planeja estender essa tecnologia a outros modelos menores, como o Dolphin e o Team, e até a sua gama Premium, o que deverá tornar os veículos elétricos bem mais em conta. Enquanto isso, a CATL inicia a produção em massa das baterias de sódio, resolvendo problemas anteriores. O sódio é um elemento químico que se destaca por sua abundante disponibilidade na Terra. Este elemento, pertencente a esse mesmo grupo alcalino do lítio, compartilha semelhanças químicas notáveis com este último. Devido a essas semelhanças, as baterias baseadas em sódio têm um mecanismo de ação que se assemelha bastante a esse mesmo mecanismo das baterias de lítio. Encontra-se sódio no sal marinho e na crosta terrestre, o que o torna extraordinariamente mais comum que o lítio, por uma margem de quase 1000 vezes. Outro ponto positivo do sódio é que a sua extração e o processamento subsequente são mais simples e causam menor impacto ambiental, caracterizando-os como mais sustentáveis. Na questão da sustentabilidade, os métodos utilizados para obter lítio frequentemente resultam em danos. Isso engloba a deterioração da camada superficial do solo, a introdução de poluentes no ar e a contaminação das águas. Acrescenta-se a essa lista a exploração de mão de obra infantil em países em desenvolvimento, uma realidade sombria que contrasta com o uso pretendido do lítio em tecnologias verdes. Além disso, é irônico considerar que a obtenção de lítio contribui significativamente para as emissões de dióxido de carbono. Uma tonelada de lítio extraída corresponde à liberação de 15 toneladas de CO2 na atmosfera.
Logo, é inegável que a extração de sódio é um processo menos agressivo para o meio ambiente do que a mineração de lítio. No campo da reciclagem, a bateria de sódio novamente se mostra superior. Quando atinge o fim de sua vida útil, a bateria de sódio pode ser completamente esgotada até 0 volt. Em contraste, as baterias de lítio frequentemente retêm cerca de 30% de sua carga original, complicando os procedimentos de descarte seguro. Isso faz com que o processo de reciclagem das baterias de sódio seja significativamente mais direto em comparação com o lítio. Um aspecto muitas vezes subestimado é o desempenho dessas baterias sob condições de frio intenso. Mesmo estando localizados em um país predominantemente tropical, é importante reconhecer que baterias de lítio são suscetíveis à perda de rendimento em temperaturas reduzidas. Por outro lado, baterias de íons de sódio não apresentam tal vulnerabilidade, mantendo sua eficiência independentemente da temperatura ambiente. Quanto à recarga, as baterias de íons de sódio são notáveis pela rapidez com que podem ser carregadas, atingindo 80% da capacidade em meros 15 minutos. Isso é substancialmente mais rápido do que as baterias de lítio, cujo tempo de recarga oscila entre 30 minutos a quase 1 hora. Portanto, os futuros proprietários do automóvel BYD Seagull no Brasil experimentarão menos tempo de inatividade enquanto esperam pelo carregamento. Além disso, a segurança é um aspecto crucial nas baterias de sódio. Elas possuem uma resistência interna que supera a das baterias de lítio. Enquanto incidentes de incêndios em veículos com baterias de lítio não são incomuns, as baterias de sódio, em situações de curto-circuito, mostram uma progressão de calor mais lenta. Isso resulta em uma elevação de temperatura menos abrupta e um risco reduzido de superaquecimento, o que eleva o padrão de segurança dessas baterias. Por último, a questão do valor de mercado é diretamente influenciada pela disponibilidade dos recursos. O sódio é distribuído de maneira uniforme pelo globo, enquanto as reservas de lítio estão majoritariamente localizadas na América do Sul e Austrália. Isso faz com que o sódio seja consideravelmente mais acessível e de custo muito inferior em comparação com o lítio. A ampla disponibilidade do sódio torna seu preço de mercado mais estável e previsível, um fator econômico relevante para a sua adoção em larga escala. Cada causa gera um efeito, e isso vale para as baterias de sódio também. Nem tudo é perfeito nessa nova tecnologia. O grande desafio é sua menor densidade energética em comparação com as baterias de lítio. Isso torna difícil substituir as baterias de íons de lítio pelas de sódio imediatamente. A empresa CATL está facilitando essa transição. Ela criou baterias que armazenam 160 kWh. Esse número ultrapassa a capacidade da primeira geração da Tesla, que era de 125 kWh em 2020. O objetivo da CATL agora é chegar a baterias de 200 kWh. Os chineses estão otimistas quanto às baterias de sódio, melhorando-as continuamente. Eles estão comprometidos com esse avanço. Apesar disso, abandonar o lítio ainda parece um objetivo distante. Mesmo com os progressos da CATL, a densidade energética não alcança ainda a das baterias de íons de lítio tradicionais. Por enquanto, o lítio permanece insubstituível. Além disso, temos o peso. As baterias de sódio são mais pesadas do que as de lítio. Continuaremos vendo melhorias nessa alternativa e será fascinante observar seu desenvolvimento nos anos vindouros. Agora, você já se perguntou qual é o futuro da mobilidade sustentável? Se você se interessa por esse assunto, eu tenho um segredo para te contar. Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e descubra como a Toyota se negou a continuar com os carros elétricos e qual o novo combustível alternativo que ela vem desenvolvendo na China. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.